Oi, boa noite. Boa noite para todos que estão entrando. Eu vou aguardar um minutinho para as pessoas chegarem. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar. Oi, Ali. Hoje a gente vai falar sobre alimentação natural para felinos. Oi, Paula. Sobre alimentação natural para felinos. Ah, é um tema, por vezes, polêmico, né? Entre, mesmo entre veterinários. Mas eu quero trazer informações sobre o que é importante para quem quer introduzir alimentação natural, né? A primeira informação que é importante é sobre a genética desses animais, né, dos felinos. Então, o genoma felino ele já foi mapeado. E o que foi observado, o que foi constatado é que não houve alteração genômica. Os felinos, eles são carnívoros, eles, por milhões de anos, né, eles não mudaram ele não teve alteração genômica nenhuma que mudasse isso, né? No genoma dos cães, no mapeamento genético dos cães, o que se observou é que houveram algumas alterações. Então, a gente, na verdade, não tem como comparar hoje o genoma do cão com o lobo, né? Houveram alterações, algumas alterações significativas, né? Inclusive uma tolerância maior ao carboidrato, o que não aconteceu com os felinos. Isso não aconteceu com os felinos. Então, quem tem um felino em casa tem um mini leão, um mini tigre, porque eles são carnívoros estritos, né? O metabolismo deles foi feito para transformar proteína em energia e não o carboidrato em energia. Eu não sou, eu disse no outro dia, né? Eu sempre falo isso, eu não sou radical para nada. Porque eu não acho que tem o ideal. O ideal é o que é possível ser feito e o que vai trazer benefícios, né? Tanto para o tutor quanto para o animal. Então, a ração, ela não é um alimento biologicamente apropriado para um felino. A ração seca, tá? Vamos falar da ração seca. A ração seca, ela para ser produzida, ela precisa ter um teor de carboidrato que é considerado alto para os felinos, tá? E isso é inflamatório. Além de ter a questão da ingestão de água prejudicada. O felino ele não foi feito, ele é adaptado para retirar a água do alimento, da presa, né? Ele descende de um felino, nosso felino doméstico, ele descende de um felino do deserto. Então, ele não tem hábito de beber água. Então, a principal forma de hidratação dele é retirar a água do alimento. Então, já começa por aí a
alguns uma dos problemas, né, que pode causar para um felino a ração, o alimento seco, além do excesso de carboidrato, que normalmente são carboidratos com alta carga glicêmica. Então, sempre que a gente consegue introduzir cedo alimentos, o gato ainda tem ele é muito seletivo, né? E ele se adapta, tem que adaptar ele desde cedo, desde filhotinho, com alimentos que não seja a ração. Por quê? Porque ele não é o sabor. O principal para o gato é a consistência do alimento. Tá? Então, ele precisa se adaptar com alimentos de todas as consistências. Então, desde cedo, já começar a introduzir um alimento úmido, um sachê, um patê, né? Oferecer alimentos diferentes já ajuda depois, no caso de precisar ele aceitar um alimento natural com mais facilidade, tá? Então, a primeira coisa, eu acho que importante é que é a genética do felino, que ele não está adaptado a alimentações com alta carga de carboidrato, com alta carga glicêmica e baixo teor de umidade, né? Então, eu acho que isso é uma das causas que prejudica, né, e que pode levar a prejuízo na saúde dos felinos a longo prazo. Bom, quanto à questão da alimentação natural, é possível fazer, se o animal aceitar, que essa é a grande dificuldade. Mas o mais importante que para quem tem intenção de introduzir alimentação natural para felino é a questão da necessidade de alguns nutrientes que são essenciais para o felino. Então, não é simplesmente oferecer carne crua, né? Existe a possibilidade de se fazer uma dieta crua, existe a possibilidade de se fazer com ossos, uma dieta crua, uma dieta cozida, né, para felinos, mas tem que se respeitar as necessidades e as peculiaridades dos felinos, da necessidade de alguns ingredientes que são essenciais para eles, como a taurina, como a arginina, como a niacina. Ele não converte triptofano em niacina, ele não converte beta-caroteno em vitamina A. O ácido araquidônico, né? Então ele tem algumas necessidades que precisam ser supridas, porque senão vai ter problema, tá? Vai existir problema. Às vezes as pessoas acham que simplesmente por dar um alimento, por ser natural ou por ser orgânico, vai fazer diferença, mas na verdade, se faltar nutriente, vai comprometer o metabolismo, várias rotas metabólicas, né? Porque vitaminas, minerais, eles são importantes. A taurina, e o gato ele tem uma exigência muito maior que o cão de proteína, tá? Ele faz a gliconeogênese, é a principal rota de produção de energia do gato, tá? E essa atividade é permanente. Então ele precisa de muito mais proteína. A necessidade proteica dele é alta, né? Ele não converte a cisteína em taurina, então é necessário que ele receba a taurina pronta. Então, um animal que recebe um alimento cozido, né, uma proteína cozida, não vai ter taurina. Então é necessário que se suplemente isso. Existem vários não, mas hoje já existem suplementos, é possível fazer dieta natural para felinos. Tenho pacientes recebendo dieta natural.
que aceitaram bem, aceitaram super bem as dietas, comem bem, aceitam bem, né? E isso é muito importante, que eles aceitem, né? Porque senão não é o ideal, tá? Ah, mas a ração traz prejuízo, tá? Mas acontece que às vezes as pessoas têm mais de um gato também, né? E não consegue fazer tudo, preparar a alimentação natural, ou um aceita, o outro não aceita. Então, não tem, é como eu disse, não tem o perfeito, não tem o ideal. O ideal é o que é possível fazer e que o animal fique bem, tá? Ahn, a respeito da suplementação, existem dietas, por exemplo, para fazer uma dieta, primeiro a gente tem que saber, e é muito importante, como é que está a situação que faz esse animal estar, se ele está numa fase de crescimento, se ele está numa fase de manutenção, se ele já é um paciente idoso, né? E se ele tem alguma patologia. Então, exames precisam ser feitos antes de introduzir uma alimentação natural. Ah, fazer os exames básicos, um hemograma, as enzimas hepáticas, creatinina e ureia. Não esquecendo que creatinina e ureia não é avaliação de função renal. Então, existem exames que podem, que seriam no caso de prevenção, né? E é importante fazer o EQU, o relação proteína creatinina urinária, um SDMA, né? Então, é o mínimo para começar a pensar em fazer é procurar um profissional para poder fazer esses exames. Oi, Ali. Né, para avaliar a quantidade de, se esse animal pode receber uma quantidade de proteína alta, né? Para o felino, se ele tem saúde, se ele é um felino saudável, tanto faz se ele é um filhote, ele é um gato adulto saudável, se ele é um idoso saudável, ele pode receber proteína. A vantagem da alimentação natural é que a gente consegue fazer uma alimentação personalizada. Porque muitas vezes a gente tem animais que têm não só uma patologia, mais de uma, né? Às vezes uma doença intestinal inflamatória, ou tem uma doença respiratória, ou tem ou mesmo uma doença renal já inicial. Então, a gente consegue, com alimentação personalizada, atender essas necessidades de uma forma mais mais individual, né? Individualizado, inclusive com suplementação. Então, primeira coisa, a gordura. Ah, importante. Tá, o felino, tá? A dieta do felino, ela ideal é uma dieta baixo carboidrato, com alta proteína e gordura moderada. A gordura não é problema para eles. Eles não, isso não é um problema para o felino saudável a gordura e nem a proteína, tá? Dificilmente eles vão ter algum problema com a questão da gordura. Para fazer para se iniciar uma dieta natural, né, tem que saber das necessidades deles, calcular isso é matemática, não é proporção, tá? Não é 30% disso, 20% daquilo. Avaliar que nutrientes tem nesse cardápio e o que precisa suplementar. Então, hoje existem já suplementos prontos, inclusive para dietas cruas com ossos, né? Para corrigir possíveis deficiências nesses cardápios, mas pode ser feito também um suplemento individualizado,
né? Na formulação a gente consegue inclusive colocar alguns outros nutrientes funcionais, né, para auxiliar e melhorar a saúde, né, como um todo, diminuir inflamação, antioxidantes, protetor renal, né, alguns nutrientes que funcionam dessa forma, né, então, para fazer dieta natural é possível desde que o gato aceite, isso é um fator importantíssimo. Se o gato não aceitar, não o que ele precisa receber diariamente, isso vai trazer problema e não adianta insistir muitas vezes, né? Porque ao longo do tempo isso pode trazer prejuízo. Mas o que que dá para fazer? Dá para fazer isso aos poucos. Existem alimentos industrializados ótimos hoje em dia, tem várias marcas de alimento úmido, né? E agora eu lembrei que alguns animais que têm problemas com cristais, com formação de cálculo, a dieta natural, ela elimina isso. Ela melhora muito animais que têm problemas, sintomas urinários de cistite, de cálculo urinário. A maioria, pelo menos eu nunca tive recidiva com problemas desse tipo com alimentação natural. A gente consegue fazer um cardápio bem individualizado, consegue alguns nutrientes a gente otimiza, outros a gente, né, diminui, no sentido de também de pH, né, de consegue aumentar ou diminuir pH, dependendo do tipo de cristal que tem, e resolve o problema, né, esse tipo de problema. Então, a dieta natural, eu acho ela a melhor dieta, sempre, né? Vai ser muito mais biodisponível, vai ser muito. O gato está adaptado a isso, com uma proteína, com mais proteína, né? Uma dieta com mais proteica. Essa é a dieta ideal para ele. E, só que ela tem que ser bem formulada. E o gato, né, tem que aceitar. Então, iniciar com a adaptação com dietas úmidas ajuda bastante. E mesmo oferecer alimento natural também né, o fato de ir oferecendo aos poucos e insistir um pouco, ele vai alguns, outros não adianta. Eu já tive alguns pacientes que a alimentação natural pode ser congelada, né? Preparar as porções e deixar. Aliás, a dieta crua, os animais, o ideal sempre é a dieta crua, né? E que deve passar pelo processamento, pelo congelamento antes, né? Prévio, para eliminar a questão da contaminação, principalmente a parasitária, né? A bacteriana é um pouco mais. Carne moída crua pode ser adicionada junto à ração. Se ele aceita, não tem problema nenhum. Se ele aceita dar de vez em quando uma carne moída ou frango, não tem problema, desde que ela passe por congelamento prévio. Pelo menos deixar uns 5 dias, uma semana essa carne congelada. Então, congela as porçõezinhas, deixa congelada várias porçõezinhas e vai oferecendo, né? Se ele aceita, aí começa a testar. Se a ideia é passar o gato para alimentação natural, às vezes mistura na pastinha um pouquinho, e aí vai aumentando.
Verdade. Oi, Beatriz. Uhum. Sim, alguns gatos são bem exigentes. É por isso que eu decidi fazer essa live para falar sobre alimentação para gatos, porque eu vejo que as pessoas muitas vezes querem fazer, né, e acham que dá o que só o que ele aceita chega. E não é assim que funciona. Principalmente para gatos, isso é perigoso, né? O gato na natureza, ele para começar, que ele se alimenta de presas, né? Então, a presa, ela tem tudo, ele vai devorando aquela presa, ele vai receber todos os nutrientes que a gente, na nossa, né, tentando fazer uma alimentação que se aproxime do que é o que seria a alimentação dele na natureza, mas não. Quais são os suplementos necessários quando se fornece dieta natural, além do suplemento taurino? Vou falar sobre isso. Então a gente tenta fazer uma dieta aproximada do que seria isso, né? Ele devorar uma presa. E na verdade não se consegue, a gente não tem como fazer tudo isso sem suplementar, tá? Então é possível fazer, mas tem que tomar um pouco de cuidado. Os suplementos que precisa, que são necessários, que são essenciais para o gato, tá? Além de uma quantidade de proteína maior do que a necessidade do cão, é a taurina, a arginina, a niacina, tá? A vitamina, essas são as proteínas, né? A arginina é um aminoácido que se o gato, se tiver deficiência, a deficiência mesmo de arginina, pode causar a morte de um gato em horas, né? Num dia para o outro. Então, tem que tomar cuidado com isso. Oi, Carla. Existem suplementos que fazem isso, ou dá para montar um suplemento, né, específico para aquele animal, né, conforme a dieta que ele vai receber, e mandar aviar e dar, tá? Congelamento, gente, muito importante. Quem oferece dieta crua tem que passar pelo congelamento prévio, tá? Os animais, eles têm, o sistema digestivo deles também é adaptado dificilmente eles vão ter uma salmonelose, tá? Que é a grande preocupação. O sistema digestivo deles é super ácido, tá? Eles não, isso não vai ser o problema. O congelamento ele vai eliminar a maioria dos parasitas, né? Vai eliminar parasitas se fizerem o congelamento prévio. E outro cuidado é a questão do sistema imune. Se é um animal que está debilitado, de repente o ideal é fazer uma dieta cozida, né? Outra coisa importante, às vezes tu oferece a dieta crua, ele não aceita. Aí eu peço para o tutor, só uma seladinha, passa ali nas carninhas assim, ligeirinho numa frigideira, aí aceita. Ou então não aceita assim, aí aceita cozido. Então, muitas vezes tem que. E o gato ele decide o que ele vai comer. Ou a gente vai insistindo, vai tentando, né? E muitas vezes se consegue. Alguns que vieram da rua, que foram acostumados, que comeram de tudo na vida, o início da vida deles foi uma vida mais difícil, que eles tinham que comer o que eles achavam, é muito mais fácil de passar por uma dieta natural. Ah, o frango é melhor congelar cru ou cozinhar depois de congelar? Depende do que tu vai oferecer. Se tu quiser oferecer o frango cru, ele tem que passar pelo congelamento, tu vai descongelar e vai oferecer.
Se a intenção é dar esse frango cozido, tu não precisa passar pelo congelamento, tu vai dar ele cozido, é o processamento, né? Ou o congelamento ou o cozimento, né? Aí depende do que ele vai aceitar, do que ele vai aceitar. Então, essas questões, né, do que é importante, dos nutrientes principalmente, e da forma como eles aceitam, tem que ser levado em consideração. Então, tem que ser formulado direitinho pelas necessidades dele, né, as necessidades calóricas do felino, as necessidades proteicas do felino e as necessidades de micronutrientes. Então, isso tem que ser levado em consideração, tá? Para não trazer prejuízos para a saúde dele, porque não adianta querer dar uma alimentação natural mal feita, que vai ser pior, eu acho, que dar ração, tá? Porque não, vão faltar nutrientes e esse animal vai sofrer com isso. Então, é melhor fazer uma coisa bem feita do que fazer uma coisa mal feita. Tá? Eu não sei se eu esqueci alguma coisa, eu acho que o mais importante era isso. Eu acho que o principal é água, né? Nutriente também. Então, a água é muito importante para a saúde renal do felino, principalmente, né? Ele não tem o hábito de beber água, então estimular ele a beber água é importante, né? Uma água de boa qualidade, isso também é importante. Se puder dar uma água filtrada, uma água estruturada melhor. A vantagem do alimento úmido é justamente essa, né? De hidratar melhor, porque o felino ele é adaptado a tirar água do alimento, ele não é adaptado a tomar água. Então, ele tem que ser estimulado, se ele come só alimento seco, estimulado a beber água. A necessidade hídrica dele, 60 ml por quilo. Então, um gato se ele come só alimento seco, por exemplo, uma ração seca, a necessidade dele seria de tomar 300 ml de água, né? E muitas vezes eles não tomam, eles não têm esse hábito de beber água, principalmente os mais idosos. Então, o alimento úmido, o gato pode ser alimentado só com alimento úmido. Existem alimentos úmidos no mercado, os completos, que podem ser oferecidos só o alimento úmido. E eles vão estar bem alimentados e saudáveis da mesma forma, se não for fazer alimentação natural, né? Se for fazer a alimentação natural, o ideal é buscar um profissional que faça um cálculo direitinho das necessidades, dos alimentos, dos macronutrientes, numa proporção correta, né? Avaliar, fazer uns exames antes, avaliar a condição física desse animal. A maioria muitas vezes as pessoas, quando pensam em dar alimentação natural, é porque o gato já está com alguma patologia e já está recusando a ração, né? Então, mais importante ainda, tem que ver a condição física desse animal para saber, para fazer direitinho, né? E corrigir essa dieta de forma adequada, né? A questão proteica e a questão dos micronutrientes. Não sei se eu esqueci alguma coisa, mas se alguém tiver alguma pergunta ou que queira que eu repita alguma coisa, tá? Mas não consegui fazer que ele consuma somente úmida, então faço mista. Ótimo! Inclusive, Beatriz, eu te passei as quantidades, né? De alimento úmido, é um mix feeding que a gente chama, né? Que tu faz alimento seco e alimento úmido. Mas o ideal é calcular isso, né? De acordo com a necessidade
de energia dele, né? Energia de manutenção. Então a gente calcula quanto que ele precisa de caloria no dia, a gente calcula quanto que tem nesse alimento úmido de caloria, quanto que ele vai comer da ração, quanto que ele vai comer do alimento úmido. Então, e eu espero que o nosso pimpolho esteja bem. O ser. É, alguém tem alguma pergunta a mais a respeito de alimentação natural? Sim, a dieta está fixada na geladeira. É isso aí. E além do. Tem alguns animais que é fantástico a gente ver, né? Quando ele muda a alimentação, o prazer deles se alimentando. Ah, e o William, essa é a época que ele normalmente tinha alguns probleminhas, né? Tomara que passe tudo bem agora no inverno, né, Beatriz? Ahn, não sei se eu esqueci alguma coisa. Se eu esqueci, vocês me lembrem. Ou alguma dúvida. Que bom, vamos torcer. Acho que foi a dona Acho que foi a Lúcia dona Lúcia que que perguntou a idade perguntou a do, idade do A idoso, do idade? idoso. gato Ao idoso. gato Gato idoso. idoso. O gato idoso, a gente considera um gato idoso, né, a partir dos 13 anos, mais ou menos. 12, 13 anos. Aí a gente já considera um gato idoso. Alguma Whiskas pode ser dado diariamente além da ração? Pode. Inclusive, até vou comentar, já que foi perguntada da Whiskas, eh, é importante fazer a dieta como profissional. É verdade, para não dar problema. Como ficaria para a gata na gestação a alimentação? Ah, por isso que tem que ser, cada paciente é um paciente, tá? Eu acho que é Michele teu nome, né? Então, essas necessidades têm que ser adequadas também. Existe uma formulazinha para se calcular, né? Durante a gestação, a quantidade de calorias de calorias e os nutrientes para cada etapa, né? Se é crescimento, se é gestação, se é manutenção, tudo pode ser calculado e corrigido, sem problemas, não tem problema nenhum. A alimentação prolonga a vida dos bichanos, é verdade. E a questão não é, eu vejo, não é nem a questão de prolongar a vida, né? A gente, logo que a gente pensa, oi, filhote, sim, o ideal é começar já desde filhote oferecendo, se não for a alimentação natural, né? A carne, ou a crua ou cozida, que seja o alimento úmido. Oferecer desde filhotinho, já oferecer esse tipo de alimento. Para eles irem acostumando, né? E isso, inclusive, é importante porque parece que passa assim, ó, de geração para geração isso, né? Porque melhora significativamente a saúde deles, a qualidade de vida, mais do que tempo de vida, né? A alimentação natural, a alimentação com um teor maior de proteína, ele vai ser menos inflamatório para o gato, vai ser mais adequada à genética do gato, que isso é o mais importante, né? Hoje na alimentação humana se faz muito isso, né? Na alimentação humana se fazem testes genéticos para ver se a pessoa, se a genética está mais adaptada para uma dieta rica em carboidrato ou rica em proteína, ou se já tem um favorecimento para
uma dieta com mais rica em gordura, então isso com certeza vai favorecer todo o metabolismo, né, do indivíduo, que no caso do felino é a alimentação mais com um alto teor de proteína, né, e menos a comida natural às vezes provoca amolecimento das fezes. Isso é uma questão de adaptação, tá? Ou tem alguma intolerância com o alimento. Porque, na verdade, o alimento natural, como ele é digerido com mais facilidade, normalmente ele é muito mais aproveitado, né? Não é o caso. O que que acontece com o alimento, quando muda o alimento? Ele não está adequado. O carnívoro ele leva de 3 a 4 dias para se adaptar a uma nova dieta. Então, quando se alguns animais são mais sensíveis que outros, né? Então, tem que testar ou usar probiótico junto, né? Usar um probiótico, cuidar um pouquinho da saúde intestinal, talvez ele tenha ou alguma intolerância ou ele faz desbiose, altera a flora bacteriana por causa da mudança da dieta, e alguns são mais sensíveis, isso acontece, tem animais que toleram menos mudanças alimentares. Então, ele está adaptado com aquela dieta, então ele vai levar muito mais tempo para se adaptar a uma dieta nova. Tem que insistir um pouquinho, usar probiótico, insistir um pouquinho. Por que não viu a pergunta? Peitinho de frango para filhotes às vezes. Pode, tranquilamente, não tem problema. Não é problema. Justamente essas questões, tem que observar se esses alimentos, né, fazer oferecer além da ração algum alimento natural, se provoca alguma alteração, né, nas fezes ou se o animal tem vômito. Então tem que identificar se foi por causa daquele alimento ou se o animal é que tem um pouco de, de intolerância com mudança alimentar. Então, usar um probiótico ou dar uma insistida, usar o probiótico junto, né? E dar uma insistida para ver se ele se adapta. Se ele não se adaptar, ou troca o alimento. Quanto tempo de transição entre a ração e a alimentação seria o ideal? Olha, o que que eu vejo na prática, tá? Na prática, seria fazer a transição, né, com ração e alimento natural. Mas o que que acontece com alguns animais, inclusive me aconteceu semana passada. Começou a amolecer as fezes, e o que que eu pedi? Retira a ração e vai só no alimento natural. Que ração com alimento natural não está dando certo. E foi o que aconteceu, tá? Então, depende muito, né? Mas eu sempre faço transição junto com o probiótico, sempre. Eu acho que tem que preparar esse intestino. É isso que tem que pensar. Vai mudar o alimento, vai mudar a flora bacteriana, né? E tem que preparar esse intestino para receber esse alimento novo. Eu acho que na maioria das vezes dá super certo, tá? Na maioria das vezes dá super certo. Os casos mais frequentes, com mais frequência, tá? Que se procura alterar a alimentação é justamente quando tem presença de câncer. Então, o alimento processado, ele não é favorável para um animal que tem câncer, né? Diminuir carboidrato é a primeira coisa que a gente faz quando tem câncer. Então, essa é uma dificuldade se o animal, e isso já me aconteceu com um paciente a gente tentou de tudo. Ele não foi, não conseguimos tirar ele daquela ração que ele comia. Ele não aceitou. Então, olha a dificuldade às vezes, né? Então, cada paciente é um paciente, cada gatinho é um gatinho. Ômega 3 pode provocar amolecimento das fezes.
aquilo que eu falei também, porque ele, ou por uma intolerância, né, ou porque ele não se adaptou, ou tem que diminuir a dose, né? Normalmente se prescreve 500 miligramas, mas se ele não aceita 500 miligramas, tem que tentar dar menos. Jamais acrescentar sal na alimentação natural. Não, isso é uma lenda, tá? Os carnívoros, eles não têm a mesma relação com o sal ou com o sódio que nós, seres humanos. Eles não vão desenvolver hipertensão, eles não vão ter problemas que o ser humano tem com o sal. Tanto o cão quanto o gato, ele tem uma tolerância com o sal ou com o sódio muito alta, tá? Tem que ser uma dose, tem que ser assim, uma carga, tem que ter muito sal. E na verdade o sal ele é muito necessário na alimentação natural. Às vezes a gente faz a formulação e fecha o sódio, tá? Às vezes fecha o sódio. Mas se tiver o sal, né? O sal ele é palatável também. Então não tem que ter medo com o sal com carnívoro. Nunca ele não vai ter problema com o sal, tá? E o sódio, ele é muito importante. É transporte ativo no intestino, absorção de aminoácido e glicose. É transporte ativo da célula. Ele é necessário o sódio. Então ele não pode faltar. Aí tem que, mesmo para o renal, tem que ser uma carga alta, tá? Que normalmente não acontece em ração. E mesmo que teria que ser uma carga muito alta, a não ser patologias já bem avançadas, de renal ou de cardíaco, tá? Senão o sal, existe mito que o sal é muito prejudicial, mas não é verdade, tá? Ele é necessário, o sódio é necessário. Aquilo que eu falei é necessário tanto para a saúde, da célula quanto a absorção de nutrientes lá no intestino. Então ele tem que ter. E às vezes na formulação a gente consegue com os ingredientes fechar a quantidade de sódio mínima, né? Mas isso não é um problema para o carnívoro, tá? A quantidade tem que ser bem alta para dar problema, né? E continuamente. Senão, ou que se tenha já uma patologia. Lógico que o ideal não é ter o sal sempre elevado, tá? Não é isso. É que não é um problema, o sódio, na verdade, não é um problema como é para nós, e a quantidade também não é, tem que ser uma quantidade muito alta para trazer problema para eles, né? O câncer também a gente restringe sódio. Então, um paciente que tem câncer, a gente vai restringir. Sempre tem muito questionamento sobre o sal, é importante circular a informação correta. O sal realmente todo mundo. Tem muita gente que. Eu, não, eu dou uma coisinha, mas eu não coloco sal, né? Mas não, o problema em alimentação para gatos, inclusive rações, eles colocam o sódio a mais para o gato beber mais água. Ele é palatável e ele vai fazer com que o gato beba mais água, né? Com esse intuito. Então, não é um problema, a não ser que seja uma carga muito, muito alta. Senão, alguns gatos, inclusive, lembrando agora, né? Alguns às vezes aparecem com colesterol um pouco aumentado. O pouco aumentado, isso aí não é problema também, né? Às vezes ficam se debatendo para baixar colesterol, né? Triglicerídeos é mais importante do que o colesterol. A comida natural deve ser crua ou podemos cozinhar para dar para o cão? Para o cão, tanto pode ser a crua ou pode ser a cozida, sim, pode ser a cozida. Existe uma preferência as pessoas muitas vezes têm um pouco de restrição com alimentação crua, né? Mas os animais, o felino, ele é um carnívoro, tá? Estrito. O cão também é um carnívoro, o sistema digestivo deles são adaptados para receber carne, para digerir carne e ossos, então isso não, na verdade,
não é um problema. O que tem que cuidar é com congelamento prévio, tá? Tem que, tanto para o cão quanto para o gato, pretende dar alimentação crua, tem que passar pelo congelamento. Ah, o gato não sente o sabor doce. O gato, ele não. E tem gente que diz que tem gato que adora leite condensado. Mas na verdade, o gato ele não tem o, talvez seja pelo cheirinho, não tanto pelo sabor. A ração para castrados é diferente pela questão calórica, né? É um gato que gasta menos energia, né? O metabolismo é diferente, né? E essa é outra questão que tem que ser levada em consideração, né? Quando se vai fazer dieta, se esse gato é de apartamento, não tem atividade, né? Isso tem que ser levado em consideração. Mais alguma questão? Oi, Kelly. Então, acho que eu vamos fazer um resumo, tá? Alimentação natural é super saudável, é adaptada para o felino, porque o felino é um carnívoro estrito, e ele foi mapeado o genoma dele, foi identificado que ele não teve alterações, nenhuma alteração genômica no sentido de, do metabolismo dele para, né? Ele nasceu para transformar proteína em energia, né? Ele tem nutrientes que são essenciais que ele precisa receber diariamente, né? Além de um nível, de uma quantidade de proteína maior, porque ele tem a gliconeogênese é o principal a principal atividade dele para a produção de energia, então ele usa essas proteínas, ele está sempre em atividade, então ele precisa de mais proteína e de receber proteínas que ele não consegue, por exemplo, converter cisteína em taurina. Então ele precisa receber a taurina pronta, ele precisa receber a arginina, ele não transforma triptofano e niacina, ele precisa receber pronta. Ele não converte beta-caroteno em vitamina A, ele precisa receber pronta, tá? E o ácido araquidônico. Então, aí a gente resumindo, por que que o gato é um carnívoro? A gente chama que ele é um carnívoro, né? A gente diz que ele é um carnívoro estrito. Porque só na carne, só que nas proteínas animais é que se encontram esses nutrientes, tá? Esses nutrientes não vai se encontrar em fontes vegetais, vão se encontrar em fontes animais. Então, por isso, ele é considerado um carnívoro. Não sei se eu esqueci alguma coisa, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa. Estou pensando aqui se eu esqueci de alguma coisa. Outra questão que eu me lembrei agora, que é a questão da quantidade de oferecer alimento que já aconteceu, tá? De oferecer alimento natural. O alimento natural para felinos, que as pessoas acham que o felino tem que estar sempre comendo, né? Tem que estar sempre beliscando. Gente, se a gente acostumar o gato a ter horário para comer, ele vai se adaptar ao horário que ele tem para comer, tá? Na natureza, não tem, ele vai comer quando ele achar uma presa para, né, ainda vai ter que caçar essa presa, né? E hoje a gente tem a ideia que o felino, aliás, a gente tem ideia não. Quando quem tem felinos, um gatinho obeso, né, sabe que não pode deixar o gato passar fome, né? Se ele ficar muito tempo
sem se alimentar, pode dar problema. Mas isso porque ele é obeso, tá? Porque o gato, na verdade, na natureza, se ele é um felino selvagem, não tem felino selvagem gordo. Primeiro porque ele tem que caçar. E a presa dele também é fitness. Então, lá é tudo redondinho, né? Os nossos gatos são sedentários, obesos, então são outras, né? São outros cuidados. Mas se a gente der horário para ele, a gente consegue adaptar ele aos horários, tá? Ele vai se adaptar, porque, mas para quem dá alimentação natural, não dá para deixar à vontade, tá? Eu já vi acontecer, já deu um problema, que a pessoa deixou a alimentação natural ali para o gato comer e voltava só de noite, né? E é lógico que deu problema. Né? Era verão, era um calor, a comida ficou ali, o gato comeu quando sentiu fome, mas depois passou mal. Então, deu uma gastroenterite nele. Então, não, a alimentação natural tem que ter esse cuidado também. Então, para dar alimento natural, tem que ter horário. Não dá para deixar o alimento natural ali à vontade, tá? 3 refeições por dia, pode ser duas, pode ser três, pode ser quatro, mas ele vai se adaptar se tiver horário. O importante é não, se ele botou ali, ele não comeu, retira, guarda, deixa na geladeira, né? Quando tiver outra oportunidade, então oferece, mas não deixar ali à vontade, né? Na temperatura ambiente, porque pode dar problema, principalmente a crua, né? Principalmente a alimentação crua úmida, né? A ração seca ela tem uma, vai durar um pouco mais, né? Por ser seca, mas a alimentação úmida tem que tomar um pouco de cuidado. Mais alguma pergunta? Tô tentando me lembrar, eu não fiz nenhuma anotação, devia ter feito, né? Um roteirinho, mas eu não deu tempo. Então, eu tô tentando me lembrar, se vocês lembrarem de alguma importante. Pode dar legumes? Pode. Pode dar brócolis? Pode. É até se ele aceitar, né? Se ele aceitar, pode. Se alguém tiver mais alguma perguntinha. Se alguém depois tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagenzinha, tá? Mas o importante é entender dessas necessidades dos felinos e entender que para oferecer a alimentação para ele é importante que tenha todos os nutrientes e que tenha, que seja balanceado e que tenha a quantidade de calorias necessárias, as gorduras necessárias, né? As proteínas necessárias. Dá para fazer alimentação seca, alimentação úmida, dá para tratar ele só com alimentação úmida e dá para tratar ele só com alimentação natural desde que ele aceite, tá? Que isso é o principal. Ninguém, se ninguém mais tem nenhuma perguntinha ou se alguém lembrar de alguma coisa depois, fiquei feliz em vê-los, Beatriz, fiquei feliz de saber, o nosso bichinho tá bem, vai passar bem, se Deus quiser. Que bom. Outro abraço grande. Então tá, gente. Então eu vou encerrar. Se alguém tiver alguma ideia ou quiser alguma informação, melhor ração para gato castrado. Olha, tem hoje eu não costumo fazer propaganda de ração, mas se puder dar uma ração sem cereais, melhor.
que não tenha milho na composição, tá? Se puder dar uma ração sem cereais, eu tenho algumas, nada. Se puder escolher alguma que não tenha cereais, seria o ideal, tá? Mais rica em proteína, sem conservantes, essa é a melhor ração, né? E tem rações bem legais no mercado hoje. Vacinas. Tá bom, vamos fazer uma sobre. Sempre, o ideal que seja super premium, né? Sempre vai ter, a qualidade vai ser melhor. Nada. Então tá, gente, eu vou encerrar. Fiquei feliz com a participação de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem, tá? E uma boa noite a todos, tá bom? Essa live vai ficar salva. Se alguém quiser assistir ou convidar alguém para assistir depois, tá bom? Tchau. Ah, é tu. Agora que eu vi quem é. É. Tchau, Sandra. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau.